Bom dia, meus queridos. Chegamos ao fim do nosso capítulo 6. Espero que vocês estejam todos bem. Nossa aula hoje ela será da página 134 até a página 137. Professora Raia aqui, representando o professor AJ, professora Carminha Mendes, professora Fatinha, professora Heloísa e a professora Vanessa. Bom, pessoal, logo de início aí na página 134, no ponto 6, nós vamos falar sobre a conservação biológica. O que vai ser a conservação biológica? Gente, ela é uma área interdisciplinar. E qual o objetivo da conservação biológica? O principal objetivo dela vai ser proteger espécies, proteger os seus habitats, que são os locais onde as espécies vivem, os ecossistemas, das excessivas taxas de extinção e de erosão das interações entre os seres vivos. Então, esse é o principal objetivo da biologia da conservação, conservar as espécies, ecossistemas. E dentro da biologia da conservação, ela vai conservar as espécies, os ecossistemas, então ela vai conservar também a biodiversidade de espécies. Que a biodiversidade, ou seja, diversidade biológica, ela pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Aqui nesta imagem nós temos várias espécies diferentes, né? Gente, outro ponto importante também, nós sabemos a respeito da biologia da conservação, que ela é uma área que integra conhecimentos da ecologia, propriamente dita, da fisiologia, da genética, da biologia molecular e da biologia evolutiva, com o propósito de conservar a diversidade biológica. Então, a conservação biológica, ela vai integrar todas essas áreas. Ecologia, fisiologia, biologia molecular, biologia da genética. E a biologia da conservação, ela é dividida em 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? Nós temos a diversidade genética, temos a diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas. Vamos iniciar aqui falando sobre a diversidade genética. Gente, a diversidade genética, ela é o grau de variedades de genes existentes dentro de uma única espécie. Uma espécie animal ou uma espécie vegetal. E ela corresponde ao número total de características genéticas na composição genética das espécies ou subespécies. E dentro da diversidade genética, nós temos as principais características e importância da diversidade genética. Então, vamos ver aqui quais são as principais características. A diversidade genética e a biodiversidade, elas são interdependentes. Então, uma depende da outra. Diversidade genética e biodiversidade são dependentes, interdependentes. A diversidade genética, dentro de uma espécie, ela é fundamental, ela vai ser de fundamental importância e necessária para manter a diversidade de espécies na natureza. Então, nós temos muitas espécies na natureza graças à diversidade de genética. Outra importância também da diversidade genética, ela vai ser fundamental para que populações de organismos vivos se adaptem ao meio ambiente. Então, quanto maior for a diversidade genética, mais apta está a espécie para resistir às mudanças ambientais. Agora nós vamos falar o próximo nível, que é a diversidade de espécies. A diversidade de espécies é o número de diferentes espécies
que estão representadas numa dada comunidade, espécies de todos os tipos, elas estão representadas numa dada comunidade. O número efetivo de espécie refere-se ao número de espécies igualmente abundantes, necessárias para obter a mesma média proporcional de abundância de espécies, como as observadas no conjunto dos dados de interesse. Então, gente, a diversidade de espécie, ela é muito importante. É de grande importância que num ecossistema, numa comunidade, tem uma grande variabilidade de espécies. Por quê, pessoal? Seja em que nível for, por exemplo, se nesse ecossistema tem várias espécies, se ocorrer a extinção de uma determinada espécie, ela pode afetar profundamente outras espécies da mesma comunidade, por conta da alteração das interações biológicas, de que muitas delas dependem para sobreviver. Então, dentro dessa diversidade de espécies, algumas espécies elas vão depender de outras, por conta da alteração das interações biológicas, que muitas delas dependem para sobreviver, né? Como eu falei, muitas dependem umas das outras. Um exemplo, gente, é o que ocorre quando espécies que são presas ou predadores são eliminadas, ou quando espécies de plantas perdem seus polinizadores. Algumas plantas elas perdem seus polinizadores, por exemplo, os pássaros, né? Elas perderam os polinizadores, que são os pássaros. Aquelas espécies, elas vão diminuir na natureza. Por quê? Porque os pássaros eles vão servir como dispersores de sementes, reduzindo assim seu próprio sucesso reprodutivo. Por exemplo, então, tem uma planta e temos aves, um determinado pássaro, ele sumiu daquele ecossistema. Então, aquela planta, ela vai ter um pouco de dificuldade para reproduzir novamente, porque perdeu o seu polinizador, que ele é um dispersor, não é? Faz com que aquela planta, ele leve, solte as sementes em outro local, e aquela planta ela vai nascer em outro local. Então, se perdeu esse polinizador, a diversidade de espécies ela vai diminuir. Agora nós vamos falar sobre a diversidade de ecossistemas. O que vem a ser a diversidade de ecossistemas? Ela é a variação entre os ecossistemas. A redução desse tipo de diversidade, a redução dos ecossistemas, ela vai relacionar-se com a extinção ou a modificação de comunidades biológicas. Gente, por exemplo, é o que nós vemos no Brasil, né? Onde, por exemplo, diversos ecossistemas de cerrado, eles são caracterizados por diferentes comunidades que vêm sendo contínua e rapidamente convertido em ecossistemas agrícolas de baixíssima diversidade de espécies. Então, estão acabando a diversidade de ecossistemas. O que acontece com a perda de ecossistemas? Ela vai implicar em perda dos chamados serviços ecossistêmicos. O que são esses serviços ecossistêmicos? São processos ecológicos através dos quais os ecossistemas ajudam a sustentar os seres humanos. Inclui-se aí, gente, a purificação do ar, mantendo estável sua composição, a degradação biológica de resíduos diversos em ambientes terrestres e aquáticos. Então, os ecossistemas, eles ajudam-nos à sobrevivência, né? Purificando o ar, tendo a degradação biológica de resíduos de diversos ambientes. Então, é de suma importância a diversidade de ecossistemas. Agora, gente, bem na página 135, nós vamos falar sobre unidades de conservação. Nós vimos conservação biológica, agora é sobre unidades de conservação. O que são as unidades de conservação? Gente, as unidades de conservação, elas são áreas naturais
criadas e protegidas pelo poder público municipal, estadual e federal. Então, são áreas que elas estão protegidas. Por que elas estão protegidas? Para defender aqueles locais de desmatamento, de poluição. Então, o poder público está protegendo, unidade de conservação. E existem, gente, vários tipos de unidade de conservação, com diferentes nomes, diretrizes, finalidades e tipos de atividades permitidas naquela área, naquelas áreas. Então, nessas unidades de conservação, são permitidos, tem algumas diretrizes. De acordo com as suas características e finalidades, as unidades de conservação, elas podem ser divididas em dois tipos. Quais são os dois tipos de unidades de conservação? Nós temos as unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. O que são as unidades de proteção integral? Gente, as unidades de proteção integral, elas visam a preservação da natureza, permitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais. Então, naquele local só é permitido o uso indireto de seus recursos naturais. Por exemplo, uma unidade de conservação, que só é permitido o uso indireto de recursos naturais. Parques ecológicos, né? São exemplos de unidade de conservação de proteção integral, que é permitido somente recreação, utilizados como turismo, pesquisas científicas. Então, eles são utilizados indiretamente. E a outra unidade de conservação biológica é a unidade de uso sustentável. O que vem a ser a unidade de uso sustentável? Ela tem como objetivo a conservação da natureza, considerando o uso direto. Observem aí, ó, na unidade de proteção integral, é utilizado o uso indireto. Já na unidade de uso sustentável, ela é utilizado o uso direto e sustentável de parcela de seus recursos naturais, com exceção da reserva particular do patrimônio natural. Então, no uso sustentável, você pode usar os recursos de forma direta. Agora, nós temos aqui, ó, neste quadradinho aqui, alguns exemplos de unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Exemplos aqui de unidade de proteção integral, nós temos estações ecológicas, reserva biológica, Parque Nacional, né? Um exemplo que nós temos aqui, nosso Parque Nacional Sete Cidades. Ele é uma unidade de proteção integral porque é somente utilizado de forma indireta, né? Como recreação, turistas, né? Utilizado lá para o turismo, algumas pesquisas científicas, nosso Parque Nacional Sete Cidades. Outros exemplos também, nós temos monumento natural, refúgio da vida silvestre, exemplos de unidade de uso sustentável, área de proteção ambiental, floresta nacional, área de relevantes interesses ecológicos, reservas extrativistas, reservas da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular. Então, gente, chegamos, né? Concluímos o capítulo 6. Até o próximo mês, nesse mês nós não teremos mais aula de biologia, agora só no próximo mês. E espero que vocês tenham tido um bom proveito e aguardo vocês no próximo mês, certo? Nós vamos ver bem aqui um vídeo sobre a biodiversidade. Tchau, gente. Até a próxima. Beijos. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais críticos da ameaça à biodiversidade, a extinção das espécies. A extinção é um processo natural que consiste no fim de uma linhagem evolutiva. No entanto, este processo está acelerado devido a perturbações antrópicas em grande escala.
Uma pesquisa estima que desde o ano de 1600, cerca de 9.000 espécies de aves já foram extintas, além de mais de 1 milhão de invertebrados, como insetos, moluscos, entre outros organismos. A maior ameaça à diversidade biológica, sendo uma das principais causas da extinção, é a perda de hábitat. Se o habitat natural de uma espécie é destruído, ela dificilmente irá se manter no ambiente. A degradação de terras através do seu uso crônico por pastagens e cultivo repetido provoca a erosão e a perda da capacidade de retenção de água no solo, podendo levar à desertificação dessas áreas. No mundo todo, 9 milhões de quilômetros quadrados de terra já foram convertidas em desertos. No Brasil, essas áreas se formaram principalmente no semiárido nordestino e no Rio Grande do Sul. As florestas tropicais úmidas são habitats de 50% do total de espécies existentes. No entanto, estima-se que até 2050, mais de 40% de suas áreas originais sejam perdidas, devido à atividade madeireira ou convertidas em área de plantio e criação de gado. No Brasil, a projeção mais otimista realizada para a floresta amazônica mostra que daqui 20 anos restarão apenas 28% de floresta. Já a Mata Atlântica, historicamente degradada pela produção de cana-de-açúcar, café e pelo processo de urbanização, sobrevive em fragmentos isolados que dificilmente dão suporte a espécies que precisam de grandes extensões. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofre alterações com a ocupação humana. É no Cerrado em que estão as nascentes das 3 maiores bacias da América do Sul, o que resulta em elevado potencial aquífero e ganho de biodiversidade, incluindo vários endemismos. Assim, a sobrevivência de diversos biomas depende diretamente da conservação do Cerrado. Um deles é o Pantanal. Este tipo de área alagadiça é fundamental como habitat de invertebrados aquáticos, peixes e pássaros. Além da caça, este bioma é ameaçado pelo cultivo de grãos, cana-de-açúcar, desmatamento e mineração de ouro. Os manguezais também são um tipo de área alagadiça e a sua atual ameaça está relacionada aos aterros para a construção de casas e estradas. As espécies arbóreas que ocorrem nos manguezais estão entre as poucas que toleram água salgada. Suas raízes retêm os sedimentos ricos em nutrientes, contribuindo para a base de cadeia trófica dos camarões e peixes. Os recifes de corais tropicais possuem grande diversidade de espécies, apesar de ocuparem uma pequena área da superfície marítima. Estão ameaçados por ações antrópicas e doenças que podem destruir metade dos recifes nas próximas décadas. Bom, agora que sabemos um pouco mais das ameaças que os habitats sofrem e dos porquês da sua conservação, que tal espalhar isso por aí e conscientizar outras pessoas?